Estamos juntos mais uma vez aqui no programa Escola Bíblica e você seja bem-vindo e bem-vinda também. Nessa noite nós vamos continuar estudando sobre o céu, sobre o ambiente do céu, falando um pouquinho como será realmente a morada no céu. Vamos encontrar com os nossos queridos também. Como é que vai ser esse encontro? A Bíblia fala que nós nos esqueceremos de muitas coisas. Será que a gente vai se lembrar dos nossos queridos, daqueles que foram e daqueles que não foram também? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, o ambiente do céu, hoje aqui na Novo Tempo, a gente vai conhecer esse desejo que Deus tem para cada um de nós, de estarmos com Ele para sempre. Rapidinho a gente vai para o intervalo e na sequência vamos estudar a Bíblia, a Palavra de Deus, e eu conto com você. Até já! Que bom ter você mais uma vez junto com a gente. É muito bom saber que você está ao vivo nesse momento acompanhando. E eu tento imaginar que de que canto do Brasil ou do mundo você está acompanhando nesse momento. Será que é num tablet, num celular? Será que é de frente à TV? Pessoas de várias as idades, de várias culturas. Esse é um programa que tem o propósito da gente abrir a palavra de Deus e nesse momento todos nós, eu e você, sermos alunos da Bíblia. É Deus nos ensinando nesse momento. Todos nós estamos em processo de aprendizagem, nós não sabemos tudo, quanto mais aprendemos, mais temos a aprender também. A gente sabe, obviamente, que tem muitas pessoas que assistem aqui o programa Escola Bíblica, que estão no nível de conhecimento mais aprofundado da Palavra de Deus. Tem pessoas que estão engatinhando ainda, né? São bebezinhos ainda da Palavra de Deus e a gente vai andando num ritmo que a gente pode tentar alcançar todas as pessoas e sempre contando com você também. O tema de hoje é um tema muito especial. A gente vai falar, aliás, o tema da semana é sobre o lar, o céu, o nosso futuro lar. E a gente está se preparando para isso, né? E as perguntas vão chegando, as participações também, e por isso que eu faço questão de mencionar as nossas interações aqui via internet, porque é aí que a gente troca experiências, é aí que a gente vai se falando. Eu sei que você está do outro lado, mas eu percebo você quando você escreve para a gente, tá? Nós estamos transmitindo nesse momento também, além da TV Novo Tempo, transmitindo pelo Facebook da TV Novo Tempo, do Escola Bíblica. Estamos também interagindo com você pelas redes sociais. O Instagram nosso é o @escolabíblicaNT. Siga a gente. E, aliás, eu quero aproveitar aqui, você vai ver na tela de fundo, antes da gente começar o programa, que tem uma pessoa que escreveu algo bem interessante. Então, sempre que você estiver interagindo com a gente, dentro do possível, a gente vai responder para você também. Olha só que interessante aqui. Essa é a Vanessa Gomes. Vanessa Gomes, e ela diz o seguinte, ela postou na rede social dela, ali eu acho que é o Facebook, acompanha as programações diárias da TV mais cheia de esperança do Brasil. Em especial o programa Escola Bíblica, de segunda a quinta, às 8h30 da noite, com o tema Sinais do Fim. Entre na página para mais informações. É isso aí. A Vanessa Gomes, ela é de Oiricori, eu acho que eu anotei aqui, a produção está falando no meu ouvido, eu não posso errar esse nome não. Ouricuri, Pernambuco, ela divulgando Escola Bíblica. E é bom a gente saber que existem pessoas também que estão divulgando. Faça isso também, divulgue para as pessoas que precisam estudar a Palavra de Deus. A temporada que nós estamos estudando aqui, agora, é Descobertas Bíblicas. E você pode pedir o seu material. A gente vai orar daqui a pouquinho. Vamos estudar a Palavra de Deus, mas antes eu quero dizer como você pode ter esse material na sua mão agora, caso você tenha acesso fácil ao celular, à internet. É só entrar no site biblia.com.br. Tem vários materiais que a Novo Tempo oferece para você. Clique em cima do Descobertas Bíblicas e você vai preencher um formulário com seus dados. É só baixar esse material no seu smartphone, no seu celular, e você vai poder acompanhar com a gente cada estudo. Essa semana nós estamos no estudo número 10, tá bom? Falando sobre o ambiente do céu, o nosso futuro lar. E agora é hora da gente orar.
e é o momento da gente abrir a palavra de Deus, abrindo o nosso coração também. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado por teu cuidado, por tua proteção. Eu sei que existem pessoas nesse momento que estão felizes e outras tristes, mas que a tua palavra alcance cada pessoa conforme a necessidade dela. É o que pedimos por Jesus. Amém. Um tema muito especial hoje, e eu quero dizer uma coisa para você que está em casa aí. Hoje nós vamos mencionar vários textos bíblicos, tá bom? Para a gente entender aqui. No estudo de ontem, nós vimos vários profetas antes de Cristo que falaram, que viram sobre o céu, né? Alguns profetas que nós mencionamos, por exemplo, Isaías, Ezequiel, Daniel, Paulo. Esses foram alguns profetas que falaram sobre o céu. E o último profeta e o último apóstolo que falou sobre o céu antes de morrer, ele viu o céu, a cidade santa, foi João. Entre esses vários profetas, João também. E é interessante que nós vimos que o céu é um lugar real. Ontem nós falamos que o céu é um lugar real. E nós mencionamos um texto muito especial, né? De João 14, de 1 a 3, que fala que Deus está preparando um lugar. E em cima disso surgiu uma pergunta de uma telespectadora, a Caliane. Ela entrou em contato com a gente e a gente já está estudando aqui. Em cima da pergunta da Caliane, a gente começa o estudo de hoje, tá? Olha só, eu vou ler aqui a Caliane Pereira. Ela diz o seguinte: o que realmente Jesus disse quando falou, vou preparar a morada? Que tipo de morada é essa? Que tipo de morada, né? Jesus subiu, ele disse para os discípulos que não deixaria eles sozinhos e disse, vou preparar um lugar, uma morada para vocês. Quando a gente lê o texto de João, viu, Caliane, você que está em casa, que tipo de morada haverá no céu? Quando a gente for ler a Bíblia, nós percebemos que é um lugar de habitação, né? Existe uma palavrinha no grego, moné, não precisamos detalhar muito, mas ela tem um significado de mansão. Alguns comentários bíblicos, alguns comentaristas, eles dizem o seguinte, que o sentido da morada no céu, do grego ali, mansão, é como se fosse um prédio, né, com vários cômodos, com vários quartos, como se fosse uma habitação coletiva, né? Eu quero ler na linguagem de hoje para você, João 14, de 1 a 3, que diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar lugar, e quando eu for vos preparar lugar, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Esse texto ele pode ser traduzido também assim, vou preparar muitas moradas ou vou preparar muitos aposentos também, muitos quartos, né? Agora, surge uma outra pergunta. Nós respondemos a pergunta da Caliane ali. Na verdade, a morada que o céu diz é uma habitação onde caberá várias pessoas. Existem vários comentaristas que apoiam essa ideia de que possivelmente vai ser uma morada única com vários quartos, né? Seremos somente uma família única. Mas quem que vai habitar no céu? Será que são pessoas reais ou será que são espíritos desencarnados? Essa é uma pergunta que nós temos no nosso guia de estudos aqui. E eu quero lembrar você que nós tivemos uma temporada sobre o Espiritismo à luz da Bíblia. Você pode encontrar no nosso YouTube, no YouTube do Escola Bíblica, e tem tudo sobre essa temporada, tá? Mas nós vamos à pergunta número 3, que tem a ver com isso. Será que as pessoas que estarão no céu, elas são pessoas reais? Será que quando Jesus voltar e nós estivermos no céu, nós seremos apenas espíritos, almas desencarnadas? Vamos entender um pouquinho aqui. Pergunta 3. Quando Jesus apareceu aos seus discípulos, como ele se descreveu? É só para a gente pensar um pouquinho em cima dessa importante leitura que a gente vai fazer de Lucas capítulo 24. Olha o que diz o texto e você pode acompanhar comigo aqui. Diz assim, e falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito, depois que Jesus ressuscitou. E ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações?
Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Quando Jesus ressuscitou, um termo bem usual, né? Em carne e osso. E Jesus foi para o céu dessa maneira. Jesus tinha um corpo real e ele convidou Tomé para tocar nele, né? A gente pode ver essa história em João capítulo 20, verso 27, que Jesus diz assim: Tomé, não está acreditando? Pode tocar. E nós vemos então essa cena, né, de Tomé tocando nos braços, nas mãos de Cristo Jesus, no texto bíblico, né? Nessa imagem bonita aqui de, embora faltava fé para Tomé, Jesus deu essa possibilidade de ele acreditar que ele estava de fato vivo e iria para o céu dessa maneira. Então, no céu, todas as pessoas serão pessoas reais. Nessa ocasião, né, que a gente menciona de Tomé, Jesus entrou numa casa real, conversou com pessoas reais, ele comeu comidas reais, né? Então, Jesus, ele vivenciou ainda. E o céu vai ser habitado não por fantasmas, mas por pessoas reais que usufruem a vida espiritual, que têm um corpo glorificado, né? A gente pode perceber isso em Filipenses 3, verso 20. Olha o que diz Filipenses 3, verso 20 e 21. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Ou seja, nós estaremos no céu em glória, semelhante ao corpo de Cristo Jesus. Não igual, nós sabemos que Jesus é Deus, mas a semelhança física, a semelhança também no sentido de corpo físico e não corpo desencarnado, como muitos acreditam. E a gente continua falando um pouquinho, né? Jesus, quando ele falou que nós seremos, Jesus foi o primogênito dos mortos, né? Quando Jesus foi o primogênito dos mortos, esse sentido de que Jesus morreu e ressuscitou, não é no sentido dele ter sido o primeiro ressurreto da história, a primeira pessoa que ressuscitou, mas que ele foi um modelo de ressurreição e nós poderemos ser ressuscitados como Jesus foi ressuscitado também. A gente vê então a ressurreição de Jesus, você está vendo atrás de mim aqui a ressurreição de Jesus, né? E a gente percebe o seguinte, assim como ele ressuscitou com um corpo perfeito, também no céu nós teremos nosso corpo perfeito. Não no sentido de perfeição eterna como o próprio Deus, mas não haverá mais dor, não haverá mais imperfeição de uma terra cheia de pecado. E a gente vai fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho após o intervalo, eu quero responder uma pergunta para você. E são algumas pessoas que estão chegando com algumas perguntas bem interessantes aqui. Inclusive, uma delas é o seguinte, nós vamos reconhecer as pessoas que nós convivemos com elas aqui na Terra? Comente na live, você acha que de fato nós vamos encontrar as pessoas lá no céu, vamos conseguir rever ou vamos identificar as pessoas lá no céu que nós convivemos aqui na Terra? Após o intervalo, a gente vai conhecer um pouquinho mais desse ambiente no céu e o que a Bíblia fala sobre esse tema de hoje. A gente volta já. Já estamos de volta, que bom ter você interagindo com a gente, um abraço muito especial ao pessoal que está acompanhando a gente no Facebook do programa Escola Bíblica, interagindo, várias perguntas chegando, infelizmente não vai dar para responder todas, mas é interessante que algumas delas, das perguntas que estão chegando aqui, relacionadas a esse tema, elas se encontram, né? São perguntas muito parecidas. Uma delas aqui, e não é a pergunta-chave, mas, por exemplo, a Paulinha Aguiar perguntando quando a pessoa morre, se ele pode enviar mensagens para a pessoa aqui na Terra. Essa pergunta a gente tomaria um tempo para responder, Paulinha, mas entre no nosso YouTube, no YouTube do Escola Bíblica, e ali a gente tem uma temporada sobre isso, sobre esse assunto, sobre conversar com os mortos, é a temporada Espiritismo à Luz da Bíblia, tá bom? Mas obrigado por sua participação, está mencionado o seu nome aqui, tá? Quando a gente fala sobre o céu, né? Como é que a gente vai realmente
ter compreensão de que nós poderemos ver ou não as pessoas que nós convivemos aqui na Terra. Existem alguns exemplos que eu queria citar para você. Por exemplo, 2 Samuel, capítulo 12, verso 23, esse texto aqui nós não vamos ler, mas olha que interessante, ao falar sobre morte, ao falar sobre o filho recém-nascido, o rei Davi, nesse texto, olha, respondendo já a pergunta, né? Ele menciona que ele poderia reencontrar o filho dele novamente na eternidade. Então, a gente lê na Bíblia que Davi disse que poderia reencontrar o filho dele, ou seja, a Bíblia declara, através das palavras de Davi, que existe a possibilidade de você reencontrar os seus queridos no céu e reconhecer os seus queridos. Se a gente vai para Mateus capítulo 8, versos 5 a 11, eu não vou ler também, está vendo nas minhas costas, são vários versos, mas Jesus também fala das bem-aventuranças. E nas bem-aventuranças ele fala de um banquete, onde nós vamos nos assentar na mesa e nós vamos reconhecer algumas pessoas. A gente vai reconhecer Abraão, Isaac, Jacó. Imagina a gente lá no céu e a gente reconhecer Isaac, Jacó, Paulo, Abraão, Adão, Eva. Tem outro texto também, né, na transfiguração de Jesus. Você lembra quando Jesus esteve no Monte da Transfiguração? Esse texto bíblico ele revela que Moisés e o profeta Elias se reconheceram também no Monte da Transfiguração. É um sinal que lá no céu nós reconheceremos também as pessoas, né? E por fim, o último texto de Tessalonicenses, capítulo 4, você pode anotar depois ali também, diz assim que lá no céu nós seremos plenamente conhecidos. Nós entenderemos um ao outro, nós nos apreciaremos e muito mais profundamente do que jamais aconteceu aqui nesse mundo atual, né? Eu fico imaginando o seguinte, eu fico imaginando você chegando no céu e você encontrando com o seu avô. Imagine. E todos nós seremos transformados, seu avô. Depois de todos nós estarmos no céu, subirmos, seu avô vai ressuscitar, jovem, porque é isso que a Bíblia diz, seremos restaurados. E de repente você vai ver o seu avô agora não mais como um idoso, mas como um jovem. Você que é idoso, né? Você de repente vai poder reencontrar com aqueles que faleceram, ressuscitados. Quanta experiência bonita, né? Os redimidos certamente vão experimentar a alegria de encontrar face a face lá no céu. E imagine a alegria de você reconhecer aquele jeito especial do seu cônjuge, daquela pessoa que morreu, aquele chamado familiar que você conhece, aquela voz daquela criança que você perdeu, né? Muitas pessoas perderam os filhos bebezinhos e você vai ouvir novamente aquela voz, aquele gesto daquele amigo seu que você gostava tanto, nós reconheceremos, a Bíblia diz isso, né? Eclesiastes, capítulo 1, verso 11, diz assim, eu quero ler esse texto da Bíblia para você. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Eclesiastes, né? Agora vamos sim, Eclesiastes 1, verso 11, diz assim, já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser também delas, e não haverá lembrança entre os que hão de vir depois. Olha que interessante, esse texto parece que contradiz o que eu estou falando aqui. Então a pergunta é a seguinte, o texto diz assim que não haverá lembranças das coisas que se passaram. Nós vamos nos lembrar dos nossos queridos ou nós não vamos nos lembrar dos nossos queridos? Eu quero ler mais um texto para reforçar essa ideia aqui. Isaías 65, verso 17, diz assim, em verdade, eis que criarei novos céus e nova terra, ok? E todos os eventos passados não serão mais lembrados, jamais virão à mente. Então, você vai se lembrar dos eventos do passado, das pessoas, ou não vai se lembrar? Parece que a Bíblia se contradiz, né? E os amados que se foram? Quando a gente chegar no céu? Pense um pouquinho comigo aqui. Deixa eu só citar uma palavrinha no hebraico, não é para ninguém memorizar, óbvio, mas para a gente ter uma confirmação bíblica aqui. A palavrinha zakar, que significa memória. A nossa memória, a nossa lembrança.
Esse texto, nesses versos e na Bíblia como um todo, ela diz assim que a nossa lembrança é uma lembrança consciente. Como assim? A memória, ela não vai ficar mais angustiada ou perturbada. Por exemplo, o fato de a Bíblia dizer que nós não vamos nos lembrar mais das coisas do passado, quer dizer que nós não vamos nos angustiar ou nos perturbar mais com o passado. É claro que você vai se lembrar dos seus queridos. Mas e se por um acaso um querido seu não for para o céu? Um filho? O céu seria um lugar horrível, né? Imagina. Nós não nos lembraremos do passado. Em que sentido? Como assim? No sentido de que a lembrança do passado não vai mais ferir a nós. Pense numa cicatriz. Você sabe muito bem o que é uma cicatriz, né? Imagina que quando você tinha 5 anos de idade, você machucou o seu joelho. Você chorou, machucou demais. E hoje você olha para o seu joelho, você só vê a cicatriz, nada mais do que isso. E ela não dói mais em você. Quando nós estivermos no céu, nós nos lembraremos do passado, no sentido de quê? Dos entes queridos que não foram. Mas aquilo não vai ferir mais a nós, porque nós entenderemos o quê? Que se ele não foi, é por escolha própria. Nós não sofreremos mais por isso. É nesse sentido que a Bíblia diz que nós não nos lembraremos mais do passado. Vou dar um exemplo para você, mais um exemplo aqui. Imagine que você, nesse momento, está querendo comer uma pizza. Vou dar um exemplo prático nesse estudo nosso. Morrendo de fome, com vontade de comer uma pizza. De repente, você recebe uma informação que você recebeu $1 bilhão agora. Olha, a sua fome vai passar na hora, você vai esquecer que está com fome. Você vai pensar no que você ganhou. Então, às vezes, alguns sofrimentos que nós tivemos no passado, as lembranças das pessoas que fizeram sentido para nós, não que, é claro, elas não fazem sentido, mas não vai doer mais a ausência dela no céu, de tão maravilhoso que será aquele lugar. E durante os 1000 anos, que nós já estudamos numa temporada anterior, nós entenderemos esses 1000 anos no céu, por que algumas pessoas não estarão lá. Então, isso não vai ferir mais o nosso coração. O céu, o conhecimento do grande conflito, a gente vai se lembrar daquilo que nós vivemos, mas não vai nos ferir. Por exemplo, nós vamos olhar para as marcas nas mãos de Jesus e a gente vai lembrar que Ele morreu aqui nessa terra, mas não vai mais machucar o nosso coração. A gente vai ter que se lembrar do passado porque o conflito do passado vai ser uma segurança para nós não querermos errar mais, para nós querermos ficar no céu para sempre. Então pense nisso. Nós nos lembraremos dos nossos queridos. Essa foi uma das perguntas que chegou até nós aqui, a pergunta do guia de estudos. E os que não foram? Eles serão uma lembrança também. Mas as alegrias do céu e a certeza de que Ele escolheu não ir para o céu, tranquilizará o nosso coração. Será uma ferida não mais aberta, será apenas uma cicatriz na história da nossa vida. Olha, o céu será um lugar maravilhoso. E nós temos que lutar hoje para estarmos no céu, né? E você também. Haverá muitas moradas. Nós não sabemos se de fato serão lugares separados, nós não sabemos se de fato serão cômodos de uma grande mansão. O fato é que Jesus está preparando o lugar para nós. E Ele faz um convite para que você e eu estejamos juntos com os nossos queridos, nossos familiares também. Amanhã a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o ambiente do céu. O que a Bíblia fala sobre o céu? Já sabemos que encontraremos os queridos, reconheceremos muitos deles, personagens da Bíblia, não teremos sofrimento, as nossas lembranças de dor não ferirão mais o nosso coração, nesse sentido que nós não nos lembraremos mais da dor e da lágrima, mas nós recordaremos daqueles ao vermos os queridos que tanto amamos, e o rosto de Cristo Jesus também. Amanhã, 20h30, eu espero você aqui no programa Escola Bíblica e vamos orar nesse momento, abrindo o nosso coração diante de Deus.
Senhor nosso Deus, grandioso Pai, muito obrigado por mais esse estudo, por esses textos bíblicos, pelos amigos que participaram e pela certeza de um céu onde todos nós poderemos viver felizes eternamente. Nesse momento nós colocamos a nossa vida inteiramente em Tuas mãos, pedimos que o Senhor nos dê força, coragem para enfrentarmos as lutas e estarmos de pé no dia da Tua volta. Pedimos isso e agradecemos em nome e pelo amor de Cristo Jesus. Amém. Nosso programa chegou ao fim, a gente se encontra amanhã. Enquanto isso, eu quero interagir com você pelas redes sociais, aqui da Novo Tempo e também do Escola Bíblica. Siga a gente, Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro amanhã ao vivo, se Deus quiser. Tchau, tchau.